grande experiência, tanto na educação, né? Tanto na área educacional, mas também na área da vida, né? Porque eu trabalhei durante 14 anos da minha vida na indústria têxtil, então como diretor financeiro, e depois fui para a área da gestão educacional, então trabalhei em instituições de educação durante 12 anos da minha vida, inclusive vinculado também ao Ministério da Educação, fazendo a avaliação das instituições de educação pelo Brasil afora. Então, nessa área, né, de finanças e controladoria, a gente tem uma estrada muito grande, né, e fora as consultorias também, que a partir do momento em que a gente consegue, né, ter uma bagagem de conhecimento, a gente acaba tendo que compartilhar isso. E essas consultorias também agregam muito, a gente aprende muito com aquilo que a gente vê que já deu certo em outras empresas que passamos, e a gente vai, replica e vê aquilo efetivamente funcionando. E hoje a gente quer exatamente aqui desmistificar a questão das finanças. Tem muitas empresas que acham assim, pô, é muito difícil, ou são muitos conceitos, ou tem muitas ferramentas, eu não consigo dominar tudo isso, como é que eu faço? Então, a gente veio aqui exatamente querer compartilhar com vocês que, apesar de ter muitas ferramentas, a gente tem como dominar essas ferramentas, colocar elas a funcionamento e efetivamente fazer com que a empresa logre êxito e efetivamente consiga maximizar os resultados. Eu queria aqui compartilhar, então, uns pequenos slides que eu preparei para a gente poder, para orientar um pouquinho o nosso debate, né? Gente, então eu queria começar esse nosso bate-papo usando essa frase do Peter Drucker, que ele diz que gerenciar é substituir músculo por pensamentos, folclore e superstição por conhecimento, e força por cooperação. Então, eu acho interessante quando ele coloca a questão do músculo. Eu tive um reitor numa das instituições que eu trabalhei, e eu sempre fui muito ativo. E aí um dia esse reitor me chamou e me falou o seguinte: Ronaldo, eu queria que você utilizasse mais a cabeça do que os braços e as pernas. Porque ele me pedia alguma coisa e eu imediatamente saía correndo, querendo executar e entregar o resultado. E ele falava assim: Ronaldo, não corra tanto, planeje primeiro, pense. E isso, lá no início da minha vida, quando esse reitor, que já tinha uma bagagem, era um senhor já com uma experiência muito grande, eu falei, não é que é mesmo, não é que ele tem essa sabedoria, né? A sapiência aí de um ancião. E eu falei, caramba, é isso mesmo. Eu tenho que planejar antes de sair correndo e executando, né? E às vezes, quando o Peter Drucker coloca ali folclore e superstição, eu tenho conhecido muitos empreendedores que tiraram uma empresa do nada, com feeling, com aquele feeling, com aquela expertise que ele tem sem conhecimento, mas que ele consegue fazer. Porém, quando a empresa começa a tomar um porte, a crescer, ele não consegue efetivamente fazer a gestão, porque ele não está efetivamente preparado. E aí é que ele sofre. E aí vem a questão da força, né, da cooperação. Trocar força, trocar tudo aquilo que ele acha que sabe pela cooperação. Por saber o seguinte, eu não sei tudo, preciso aprender, preciso me assessorar de pessoas que efetivamente possam contribuir com o meu crescimento, e é assim que se forma, hoje, uma grande empresa. Então, a gente pode dizer, quando a gente olha para um MBA, para todas as disciplinas de um MBA, e aí você vê lá várias ferramentas, se você olhar para a ementa de cada disciplina, você vai ver lá nome de ferramenta, matriz SWOT, budget, né? Forecast, rolling forecast. Aí você fica falando, meu Deus do céu, o que é tudo isso? Será que eu preciso de tudo isso para fazer a minha empresa dar certo? Isso parece, às vezes, uma coisa assim de outro planeta.
Isso parece uma coisa, às vezes, muito difícil. E não é. E não é. O importante é que o gestor, aquele empreendedor, ele não precisa efetivamente dominar todas as ferramentas. Ele precisa, sim, colocar na sua bagagem de conhecimento para que serve cada ferramenta. Aonde eu devo aplicar, quando eu devo aplicar e de que forma eu devo aplicar. E nem sempre é ele que vai aplicar. Ele simplesmente vai falar, eu preciso agora de fazer um planejamento estratégico. Eu sei quais são os passos de um planejamento estratégico porque eu estudei, eu tenho na bagagem do meu conhecimento. Mas agora eu vou me assessorar de pessoas que possam cooperar comigo e fazer, desenvolver o melhor planejamento. Ah, eu preciso fazer agora um planejamento financeiro. Eu preciso fazer um orçamento. Eu sei todas as etapas de um orçamento porque eu estudei isso. Mas eu não tenho tempo de fazer isso sozinho. E aí ele vai buscar aqueles funcionários, capacitar aqueles funcionários que vão ser o braço direito dele, que vão ser aquelas pessoas que efetivamente vão fazer conforme a orientação dele. Então, dentro do planejamento empresarial, eu gosto de destacar 3 instrumentos importantes. O primeiro instrumento, então, é o planejamento estratégico. Que a pergunta que normalmente a gente faz é o seguinte: quem eu sou? Aonde eu estou? E aonde eu quero chegar? E de que forma eu vou fazer para chegar lá? Então, toda empresa precisa responder essas perguntas. Precisa preparar um bom planejamento estratégico. Precisa saber de que forma ela vai sair da onde ela está e chegar aonde ela planejou. Então, para isso, uma das grandes ferramentas que nós podemos utilizar é o orçamento anual. O orçamento anual é a ferramenta necessária para a gente colocar em ação o planejamento estratégico. É ali que a gente transforma em palavras, porque normalmente no planejamento estratégico a gente trabalha com verbos. Eu vou fazer isso, eu tenho a meta de alcançar isso. A gente trabalha com verbos, palavras. E no orçamento não. No orçamento a gente transforma os verbos e as palavras em números. E aí, claro, depois desaguando, né, a partir do momento do orçamento aprovado, o controle orçamentário é também outra ferramenta fundamental para que a gente consiga ter o alinhamento estratégico, fazendo a coisa andar conforme a gente planejou. Bom, e aí, prosseguindo aí no planejamento empresarial, eu quero relacionar os elementos principais do planejamento empresarial, e aí, a primeira parte que eu queria falar com vocês é sobre isso aqui, ó, base de dados confiável e consistente. Bom, eu já passei por várias empresas e, às vezes, a empresa fala assim, oh, professor, nós queríamos fazer aqui uma avaliação de custo, precificação melhor. Aí você chega na empresa e fala assim, deixa eu ver o que você tem aí de informação. Deixa eu ver a sua base de dados. O que você vende? Qual que é o seu portfólio de produtos? Quanto você vendeu no último semestre, no último trimestre? Qual o seu produto que mais vende? E a pessoa fala assim, não, eu só faturei tanto, mês a mês eu tenho aqui quanto que eu faturei. Mas ele não tem ali discriminado o que foi vendido, o que ele mais produziu, quanto que ele gastou para produzir. Ou seja, aí você chega e fala assim, poxa, como que eu vou poder trabalhar um custo, como eu vou poder trabalhar uma precificação se eu não tenho informação? Então, se tem uma coisa importante que toda empresa precisa ter, é uma base de dados confiável. E aí você vê, quando eu ponho o relacionamento entre os elementos, essa base de dados confiáveis está interligada com o sistema de informação gerencial. E aí, normalmente, você pensa comigo, deve estar falando de um SAP, de um RP muito sofisticado. Não estou dizendo disso. Pode até ser, dependendo do porte, do tamanho da sua empresa, pode até ter um bom RP, mas eu estou falando de informação, que pode ser numa boa planilha de Excel, bem montada, onde ali você efetivamente tem registrado as informações necessárias para fazer uma boa gestão. O que não pode
é não ter as informações. Então, cuidar da base de dados da empresa, documentar tudo, ter essas informações, é um bom início. Bom, depois, abro para vocês o próximo elemento, que é o elemento que eu coloquei ali como um dos instrumentos do planejamento empresarial, que é o planejamento estratégico. No planejamento estratégico, você trabalha lá a expectativa dos interesses internos, expectativa dos interesses externos, riscos, forças, oportunidades, ameaças. Aí você estabelece a missão, a visão, os objetivos, as políticas da empresa, e aí chega o momento em que você desenha os planos estratégicos de médio e longo prazo. É aqui que entra a interface entre o planejamento estratégico e o orçamento, que é uma garantia para que a gente possa executar e entregar os objetivos da empresa de acordo com o que a gente tinha planejado. Então, quando se fala em finanças, e às vezes você fala assim, poxa, esse negócio deve ser complicado. Não é complicado. Um orçamento, um planejamento financeiro através de orçamento, não é nada complicado. Nós temos aí vários tipos de orçamento. Temos desde o orçamento estático, né, o orçamento incremental, chegando aí, passando aí por vários tipos de orçamento, como Beyond Budgeting, como o orçamento matricial, o orçamento baseado em atividades, o OBZ, o orçamento de base zero. Ou seja, temos várias metodologias de orçamento, mas, em suma, o que o orçamento quer? Ele quer fazer uma previsão financeira para o próximo período. Simples. Receita, custo, despesas. E aí você consegue antever, planejar, determinar o seu resultado. Bom, bacana. Preparei um bom orçamento? Preparei. Foi aprovado pelo Conselho de Administração da empresa? Foi. Então, agora vamos executar. No momento em que a gente começa, então, a executar esse planejamento financeiro, começa a realizar ele, então entra a fase em que a gente vai precisar trabalhar o controle orçamentário para garantir os resultados. Então, quando se fala em planejamento empresarial, a gente está falando na interligação desses três instrumentos, planejamento estratégico, orçamento e controle orçamentário. Tem uma figura muito bacana, que é essa figura aqui, que é a figura que eu mais gosto de quando eu vou descrever sobre o orçamento, é a figura que eu mais gosto de trabalhar, porque ela efetivamente demonstra a interligação e a importância da comunicação interna na empresa de todos os departamentos para que isso flua, para que a informação e a estratégia da empresa flua. Então, a gente começa lá em cima nessa figura com o planejamento estratégico, que aí o planejamento estratégico é desenhado pelo Comitê de Planejamento Estratégico, ele desenha através das ferramentas do planejamento estratégico, o balanço scorecard, a matriz SWOT. Ele começa, então, a descrever o caminho que a empresa pretende seguir. Desenha os planos de ação para 3 a 5 anos, e esses planos de ação para 3 a 5 anos precisa agora ser desdobrado naquilo que a gente chama, então, do orçamento empresarial, do planejamento financeiro, que é exatamente o quanto que eu tenho de recurso disponível para o próximo ano e aonde estrategicamente eu vou alocar esses recursos para obter o melhor resultado possível. Então, a interligação do planejamento estratégico com o orçamento é feito do Comitê do Planejamento Estratégico com a Controladoria. Aí entra o papel da Controladoria. E daí a importância que eu estava falando dos dois departamentos trabalharem em sintonia. Sem sintonia, a empresa perde o alinhamento estratégico. Porque a Controladoria, às vezes, foca o orçamento na operação, foca o orçamento somente no operacional e desvincula ele da estratégia. Então,
essa aproximação do Comitê de Planejamento Estratégico ou da área de estratégia da empresa com a área de controladoria é fundamental. Precisamos garantir que o orçamento contemple todos os planos de ação estratégica para o próximo ano. E não só o planejamento financeiro focado na operação, somente no operacional. Bom, garantir isso. O orçamento, então, foi aprovado, e aí a gente, então, começa a liberar os recursos, os projetos e planos de ação começam a ser executados. Então, o que eu quero, o que eu amo nessa figura é mostrar isso aqui. Ó. Você vem da estratégia e desce até a execução. E agora a gente faz o feedback, agora a gente volta. Agora a gente vai fechar o circuito, fazendo um feedback estratégico, reuniões gerenciais e prestação de conta. Então, agora vem o momento da gente cruzar o orçado versus realizado. Quando a gente cruza o orçado versus realizado, nós vamos, então, averiguar o seguinte: se estamos atingindo os objetivos. E se estamos atingindo os objetivos tanto operacionais quanto os objetivos estratégicos. E aí, a gente também faz esse feedback e essa avaliação entre as metas desafiadoras do nosso planejamento estratégico e os resultados obtidos nesse ano no orçamento. E isso pode nos levar a um reposicionamento da empresa estrategicamente. Então, olhando essa figura, né, essa figura não é minha, essa figura é do Kaplan, essa figura do Kaplan eu acho ela assim fantástica, porque ela demonstra como que o orçamento, visto dessa forma, deixa de ser um mero instrumento de planejamento financeiro operacional e se integra de uma forma crucial e importante na estratégia da empresa como um todo. E aí, eu quero desmistificar, porque falando assim, você fica pensando, poxa, isso deve ser muito complicado, isso deve ser muito difícil. Não é. Não é. Nós, em sala de aula, né, quando a gente está nas disciplinas, a gente aplica esses em cases, e no caso aqui, no meu caso, né, eu sei que os nossos professores também fazem isso. No meu caso, a gente vai testar orçamento na indústria, no comércio, no serviço, vamos ver isso funcionar, depois vamos fazer o controle orçamentário, e tudo com ferramentas fácil de ser aplicadas e colocadas a favor da empresa. Bom, porém, quando a gente fala nesse planejamento financeiro, nesse planejamento estratégico, a gente tem visto muitas empresas falharem na implementação da estratégia. Numa pesquisa feita, a gente viu que o nível de sucesso na implementação das estratégias, 90% das empresas falharam segundo algumas barreiras. E aqui eu queria destacar 4 barreiras que efetivamente acabam emperrando a implementação da estratégia na empresa. A primeira barreira é uma barreira de visão, em que na pesquisa a gente revelou que somente 5% do nível operacional compreende a estratégia da empresa. O que a gente quer dizer com isso? É que a pessoa que está no chão de fábrica, a pessoa que está lá atendendo o cliente, a pessoa que está lá na frente de batalha, você vira para ela e fala assim, olha, por que você faz dessa forma? Por que você atende o cliente desse jeito? Por que você entrega a mercadoria dessa forma? Por que você produz desse jeito que você está produzindo? E a pessoa simplesmente responde, não, me ensinaram a fazer assim, e eu faço assim porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou seja, ele está ali no momento talvez mais importante da empresa, que é produzindo aquilo que o cliente, para satisfazer o cliente, está no atendimento do cliente, e ele está simplesmente obedecendo sem entender a estratégia, sem entender o porquê. Se alguma coisa sair fora do script, ele vai ficar sem saber o que vai fazer, porque ele não sabe qual que é a estratégia da empresa. Tem um caso assim, emblemático que eu amo esse caso, que aconteceu na Disney. Tinha um pai com a menina pequena, eles estão no parque, a menina com um Mickey de pelúcia tiracolo, e aí o pai vê um brinquedo abrindo ali, começando a formar a fila, e ele queria levar a filha naquele brinquedo, ele sai puxando a menina, e nisso
o Mickey de pelúcia cai no chão, vem um carrinho do parque e passa por cima do Mickey, e aí pronto, né? Estragou o dia da menina, a menina dando a chorar, o pai ali tentando consolar a menina, nisso vem passando um funcionário da Disney. Vê a cena, se aproxima da família e fala, recolhe o Mickey que estava lá estraçalhado, consola a menina, fala, não precisa chorar, o tio trabalha aqui no parque, eu vou levar o Mickey para o hospital, vou cuidar dele e hoje à noite vou te devolver o Mickey. Eu vi que vocês estavam indo para o brinquedo tal, deu um passe VIP para a família para o brinquedo e perguntou para o pai, em qual hotel vocês estão hospedados? Tomou nota de tudo, à noite, chega no hotel o Mickey de verdade com o Mickey de pelúcia para entregar a criança. Mas aqui, nessa história, o que eu acho mais lindo nessa história é o seguinte, aonde nos procedimentos operacionais padrão da Disney está escrito que era isso que era para fazer? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum estava escrito isso. A única coisa que esse funcionário sabe é a missão da Disney, que a missão da Disney é fazer as pessoas felizes. E como é que pode uma criança estar chorando no meio do parque? Jamais! Jamais! Então, na hora que ele viu a cena, ele foi logo falando o seguinte, não, se ela está chorando, nós estamos falhando na nossa missão. Então, é isso, barreira. Segunda barreira, está ali que só 25% do nível gerencial possui incentivos vinculados ao alcance das estratégias. O que adianta a gente fazer um planejamento estratégico, colocar lá, né, as metas para cada departamento e depois falar assim, ó, se não alcançar, vai ser punido. Pô, né? Quem trabalha, né, com medo de punição? Não, vamos alcançar, porque se alcançar, a empresa anda para frente, e se a empresa andar para frente, todo mundo ganha. É diferente. Depois, agora entra, vinculado à nossa disciplina, recurso. Aí tem ali, ó, 78% das empresas não vinculam o orçamento à estratégia. É aquilo que eu falei na hora que eu estava falando nos slides anteriores, falando o seguinte, que adianta você fazer um belo planejamento estratégico e na hora que for preparar o orçamento, não colocar a verba específica para aquelas ações estratégicas? Desvinculou. Não adianta, você não adianta fazer um orçamento baseado só no operacional. Bom, gestão. E aí vem a fase do controle orçamentário. Ó, só 32% das empresas possuem mecanismos eficazes de monitoramento e controle. Então, não adianta também ter um bom planejamento estratégico, desdobrado num bom orçamento, se depois não vai ser controlado. Porque só gerencia aquilo que se controla. Se você não controlar, você não gerencia. Então, daí a importância do orçamento, né? E aí, isso que eu estou mostrando para vocês são ferramentas simples, práticas, fáceis de ser aplicadas.